Eu fui reposicionar o transistor para ficar colado no cristal. O transistor ele que aquece, tá? Ele é o elemento ativo. É normal você ver esses forninhos usados em OCXO antigos, né? Com resistores e um método para ajustar a temperatura, né? Controlar, para a temperatura ficar controlada, estável. Mas os circuitos desde a década de 70 e 80 já usa transistor. O próprio transistor aquece. O transistor aquecendo, ele dissipa o calor em cima do invólucro do cristal. E claro que se a temperatura subir, diminui a corrente de base, que diminui a corrente de coletor, né? Então o próprio transistor, como elemento de controle, também faz o papel de resistor para aquecer, né? Falando assim de uma maneira meio arcaica. Mas o que eu queria falar é o seguinte: eu achei estranho do cristal ter encostado no PCB. Eu vou colocar um isolante ali. Vou desencostar o cristal do PCB. Outra coisa, na hora que eu fui levantar o transistor, a pasta térmica está toda quebradiça, toda ressecada, toda ressecada. Então eu já limpei com pano, agora eu vou passar um álcool isopropílico e vou reaplicar a pasta térmica aqui nesse conjunto e fixar bem esse transistor e esse termistor na caneca do cristal. Duas modificações para mostrar. Eu troquei a pasta térmica, mas não fiquei satisfeito. Eu pressionava o transistor no cristal, pressionava o termistor no cristal e eles levantavam. E não tem como o slide lateral aguentar a força, né? Soldei um terminal aqui, soldei um terminal do outro lado e puxei, né? Puxei um fio ligando os dois extremos aqui. Agora aqui, ó, eu posso pressionar com o dedo, que estão travados lá, travados. Outra modificação que eu estou fazendo é no isolamento aqui. Eu passei um EVA por fora, coloquei um EVA por dentro e vou cortar mais um EVA por dentro. E vou fechar esse ciclo. Eu fiz aqui no papel um esboço do esquema dessa placa. Aqui entra os dois conectores, né? Os dois BNCs que estão aqui. Esses dois BNCs de frequência mais baixa e frequência mais alta. Eu fiz um esboço aqui dessa placa. Onde está o MB, que é o Prescaler, e o outro CI que eu não lembrava, que está ali na placa, 74HC14, é aquele inverter, né? São 6 inverter. Eu tirei a parte aqui do esquema dos 3, falta tirar os outros 3 de lá, mas não está me interessando muito mais não. Eu queria entender essa parte aqui. Depois do Prescaler tem um transistor, vem aqui para esse inverter e sai aqui, ó, para o pino 3 do conector, e aqui vai para a placa lógica lá. O resto é condicionamento de sinal. Lembra que esse camarada tem uma chave AC/DC, tem chave de atenuador. Então tem muita informação passando nesses cabos que não me interessa. Eu estou querendo só RF, básico do básico. Tá ligado, inclusive. Lembra aquele sintoma doido de ficar contando número? Parou, né? Tá quietinho agora, cara. Interessante. Pau na máquina. Tô usando aqui o ADF4351. Eu setei 50 MHz, porque 50 MHz é o extremo, né, da entrada A. E cara, tá descalibrado, né? Porque esse aqui não é calibrado, né? Ele tem tolerância de alguns kHz, provavelmente. Aqui tá lendo, ó, 50 kHz lá. Então, interessante que a entrada A funciona. Interessante que a entrada A, que é de menos de 1 Hz a 50 MHz, funciona, cara. Olha lá. Joguei mais uma casa decimal aqui e tá rodando. Só que, cara, tá descalibrado, que eu mexi lá no cristal, né? Depois eu vou desenrolar esse outro problema. Aliás, 12 MHz é múltiplo de 48, né?
Dá para eu comprar no futuro um OCXO de 48 e dividir por 4. Ou um TCXO e dividir por 4. Não sei, é uma opção. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Funciona, cara. A entrada A tá lendo de 50 MHz. Vou baixar a resolução aqui para ele trocar mais rápido. Conforme ele está aquecendo lá, ele já está se achando. Mas, tá vendo? Funciona, cara. Qual que é essa chave aqui? É o atenuador. Quando atenua, a amplitude cai e ele dá um erro de leitura. Bom, o rolo está na entrada B. O rolo está na entrada B. Vou manter os 50 MHz aqui. Desculpa aí pelo reflexo. Vou manter 50 MHz aqui e eu vou passar o cabo que está aqui do lado A para o lado B. Eu já retorno. Entrando os mesmos 50 MHz. Agora na entrada B, que é de 52.4, ele lê quase o dobro. Eu vou botar isso no papel para entender. O Prescaler, ele divide por 64, se eu não me engano. Então eu vou aproveitar que eu tirei o esquema aqui. Eu lembro que o MB506, ele, em 2 pinos você seta qual é a divisão. Mas eu acho que é 64, eu vou dar uma olhada lá. Mas e que coisa estranha, hein, cara? Falta um pedaço, cara. É como se tivesse faltando. Ele não está dividindo por 64, esses quebrados aqui, né? Tem muito quebrado aí.